ler Marcos 3, né? Do 13 ao 22, tá bom? Todo mundo achou? Sim. Diz assim, ó. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí vai falar o nome dos apóstolos, né? Que o primeiro, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André e a Filipe, e a Bartolomeu e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, o Simão Zelote, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Essa parte aqui, né, quando fala os seus ouviram isso, está falando de quem? Dos familiares dele. Sim. Ouviram a respeito de Jesus, fala que Jesus está totalmente doido. Vamos lá prender ele, levar embora, porque está precisando ser internado. E assim, né, às vezes a gente pregando a palavra, acontece com a gente isso também, né? Das pessoas começarem a achar que a gente é fanático demais, que a gente está fora de si, que a gente não vive a realidade, a gente vive nas nuvens, a gente pensando só em parece que meu tio falava assim, né, que não trabalha não para você ver se vai cair do céu a comida, né? Ele falava isso, porque acho assim que porque a gente vive o amor ao reino de Deus e as coisas do Senhor, a gente não está com os pés no chão. Mas sabe o que eu quero falar com vocês aqui? É assim que ali Jesus chamou esses 12 discípulos para estar com ele, né? Mas esses 12 discípulos não foram, apesar de serem os 12 que Jesus treinou e tal, não foram as únicas pessoas que Jesus salvou, que Jesus, né, fez nascer de novo, enquanto Jesus estava sobre a terra. Eu até escrevia, com certeza, durante sua vida na terra, Jesus não salvou apenas os 12, mas também a outros. Sim. Como, por exemplo, Lázaro e suas irmãs. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que quando a palavra fala assim, ó, quando se refere aos 12, a palavra fala assim, mas ele escolheu para si os 12. Para si. E aí nós vamos ver aqui em Marcos 3, não, Marcos 3 não, desculpa, em Lucas 10, nós vamos ler do 10 até o 10 do 38 ao 42, tá bom? Olha que interessante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas,
mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Interessante aqui, né, que a gente vê um amor de Maria por Jesus, e não é só o amor de Maria, Marta também tem um amor por Jesus. Marta também está lá preocupada em servir Jesus, né? Recebe Jesus em sua casa. Inclusive, quando fala de recebeu em sua casa, fala com uma certa mulher por nome de Marta. Então, quem recebeu em casa foi Marta. E Marta queria receber bem Jesus. Então, Marta queria servir. Estava lá tentando servir. Mas Jesus está focado naquilo que é importante para o Pai. Jesus está focado nas coisas do alto. Tem muitas vezes que as pessoas falam assim, né? Eu sou assim, às vezes eu estou pregando a palavra e alguém fica, quer comer bolinho? Quer comer isso? E eu estou tão focado na palavra que às vezes eu não quero nem que eu não estou com vontade, porque me atrapalha. Eu falo, não, muito obrigado, porque eu estou ali focado pregando a palavra. E eu vejo isso em Jesus, né? Jesus está ali preocupado com a coisa mais importante, que é trazer a palavra para aquelas pessoas. E Maria, então, larga tudo e se rende a Jesus. Só que Marta é preocupada em fazer coisas. O que eu vejo aqui, né? Eu vejo aqui que Jesus conhecia Marta, Jesus conhecia Maria, e Jesus conhecia também seu irmão, ali, Lázaro. Eles tinham uma amizade. Por isso Jesus foi na casa deles. Depois em João, nós vamos lá no capítulo 11 de João. João 11, do 1 a 3. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Depois, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Olha que coisa interessante. Aqui está falando que Jesus... Então, Jesus conhecia Marta, Jesus conhecia Maria, Jesus conhecia Lázaro e Jesus amava os três. Muito bem? João 11, 11. Assim falou. Eu vou ler aqui é o 11 mesmo. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E eu vou voltar lá agora em Marcos, onde eu estava lendo, no capítulo 3, versículo 13, né? Eu até errei aqui, perdão, irmãos. É Marcos 11, 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo. E tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O que tem a ver? Está acordado, Leandro? Aí está dormindo? Estou lendo. O que tem a ver que eu estou lendo esse versículo aqui, né? Que Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12.
Sabe o que o Senhor me mostra nessa palavra que eu estou dizendo hoje para vocês, irmãos? E assim que Jesus, ele salvou todas essas pessoas, né? Jesus era amigo de Lázaro e as suas irmãs. Jesus conhecia Lázaro e suas irmãs. Jesus amava Lázaro e suas irmãs. Porém, muito mais do que isso. Quem é? Chato isso. Quem? É o vento. Porém, muito mais do que isso, agora não vou esperar mais. Portanto, muito mais do que isso, tinham os discípulos. Você veja uma coisa, quando ele sai para Betânia, os discípulos vão juntos. Quando ele vai para Jerusalém, os discípulos vão juntos. Quando ele está na casa pregando lá e os seus parentes vão lá para poder, falando que deve estar louco e tudo mais, seus discípulos estão juntos. Né? E o que eu quero dizer para vocês com isso? Né? Eu quero dizer para vocês assim, ó, que os discípulos receberam algo que é muito mais do que aquelas pessoas que foram amigas de Jesus, que foram amadas por Jesus, que receberam Jesus nas suas casas, que foram salvas também. Mas os discípulos receberam mais do que isso. Então, eu coloquei assim, é muito mais do que ser conhecido. É muito mais do que apenas ser amado. É muito mais do que apenas ser amigo. É ser chamado para estar onde ele está. É ser chamado para ir aonde ele vai. Viver aonde ele vive. Ter comunhão com ele em todo o tempo. Quer ver? Nós vamos ver aqui, ó, em Marcos 11:11 falou isso, né? Que ele entra em Betânia com os 12. Quando nós lemos aqui em Marcos 3, a partir do versículo 13, olha só o que diz a palavra que nós lemos lá. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. Interessante que lá no capítulo 9 de Romanos, dá uma impressão, e eu tenho uma explicação anotada lá, para que se alguém perguntar alguma coisa, não é porque eu vou entrar agora aqui no assunto, mas só dar uma pincelada por cima. Porque o capítulo 9 de Romanos dá a impressão de que Deus chama alguém para ser salvo, e essa pessoa vai ser salva, e algumas denominações até dizem assim, ó, não tem como perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque foi predestinado por Deus para ser salvo. Né? E outros foram predestinados por Deus para serem perdidos. Então esse não adianta fazer nada. Ele pode procurar Deus, ele pode tentar fazer tudo certinho, porque ele já foi predestinado para ir para o inferno, e ele foi predestinado para roubar a pessoa que ele roubou a semana passada, para matar a pessoa que ele já estava tudo escrito a respeito dele. Então ele faz essas coisas porque já foi predestinado dessa maneira. Eu acho isso um absurdo, porque não teria coerência Deus fazer isso e depois Deus condenar a pessoa e falar, mas você pecou, você fez todas essas coisas. E aí eles explicam da seguinte maneira, falando assim, mas quem é você para questionar Deus? E ali eu tenho uma explicação sobre isso, que eu não vou entrar nessa explicação, porém dentro dessa explicação, né, eu entendo que Deus chama pessoas e seleciona pessoas, sim, quando diz respeito a alguma função. Deus escolhe aquela pessoa. Assim como se você tem vários amigos, né, mas todos são amigos teus. Mas um dia você quer fazer uma viagem lá para a Amazônia e você tem um desses amigos que conhece muito bem como se virar dentro da mata, e você vai andar na mata. Ele sabe falar a linguagem dos índios, né? Então o que você vai fazer? Quem é? Você vai selecionar essa pessoa. Você vai selecionar essa pessoa para ir com você para o Amazonas. Então você escolheu essa pessoa. Mas isso não significa que você deixou todas as outras pessoas. Só põe a cadeira e deixa. Agora, espero que eu venha cumprimentar todos, não dá. Então, o que acontece? Não significa que todas as outras pessoas deixaram de ser suas amigas. Você escolheu aquela pessoa para uma função. Então, escolher para a função, eu vejo Deus de verdade escolhendo pessoas para a função. Né?
mas não escolher alguém para ser salvo e outros para ser perdido. O que acontece aqui? O que eu vejo aqui, irmãos, que isso acontece ainda hoje. Porque eu não tenho dúvida de que muitas pessoas são chamadas por Deus, vivem até uma vida de santidade, vivem até uma vida se dedicando a Deus, jejuam, oram, procuram não viver na imoralidade sexual, procuram purificar suas vidas, mas às vezes elas estão lá dentro da denominação, ela nem sabe o que é um discípulo de Jesus. Ela está vivendo para Jesus, mas ela nem sabe o que é um discípulo de Jesus. Sabe o que eu vejo aí? Uma Marta, uma Maria, um Lázaro que é amado por Deus, que pode estar salvo, que está fazendo as coisas ali para o Senhor, né? Mas o Senhor teve aquele que Ele chamou de uma maneira especial para uma comunhão especial, para estar muito perto dEle. E esse Ele chamou para ser, para ter um compromisso maior. Então o que diz aqui? Ó? E subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis e vieram a Ele, e nomeou os 12 para que estivessem com Ele. E Ele os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. E aí fala o nome desses 12. Então esses 12, irmão, não era alguém que de vez em quando Jesus estava passando ali na cidade, Jesus dava uma passada na casa deles lá e via como é que eles estavam, pregava uma palavra, animava, ou até fazia um milagre como ressuscitar Lázaro, como curar a sogra de Pedro. Não, esses 12 não. Esses 12 é para estar com ele, é para uma comunhão maior, é para uma comunhão mais profunda, é para um compromisso também maior do Senhor, porque Jesus nos chama eles para simplesmente estarem crendo em Jesus e andando segundo a palavra. Jesus chama eles para perder a vida. Jesus deixa isso claro, para perder a vida. Se a gente fosse fazer uma comparação hoje, né, com o que a gente vê no mundo, você vai encontrar essas Martas e Marias. Você vai encontrar senhorinhas, senhores, que não têm condição de perder a vida pelo Senhor, mas que estão lá vivendo fiel naquilo que eles entenderam, vivendo fiel à palavra, aquilo que eles entenderam, que são amigos do Senhor e que amam o Senhor. Aí você fala assim, eu sou um discípulo de Jesus, e essa pessoa vai falar assim, o que é isso, ser um discípulo de Jesus? Nunca nem ouvi falar isso. Eu não faço ideia de que é ser um discípulo de Jesus. Eu sou crente, ou eu sou evangélico, ou eu... qualquer outro nome que ele se nomeia, mas é fiel naquilo que ele crê. Mas para nós, irmãos, Deus trouxe um conhecimento maior. Como naquela época Deus chamou aqueles 12 para algo mais profundo, por que será que nós aqui, nós chegamos a um entendimento do que é ser um discípulo, do negar-se a si mesmo, né? Do perder a vida pela causa de Jesus? Será que o Senhor não tem nos chamado para uma comunhão maior com Ele? Será que não é isso que Deus está esperando de nós? Verdade, Deus está pedindo muito mais de nós. Deus está cobrando muito mais, porque Deus, Ele cobra que você que entendeu que o que Ele quer é que você seja um discípulo de Jesus, então Ele quer que você faça discípulos, Ele quer que você negue a si mesmo, Ele quer que você viva da maneira que Ele viveu. Ele cobra muito mais de você. Mas também você recebe mais do que aquele que simplesmente Jesus passava na casa. Do que aquele que simplesmente Jesus foi lá visitar em um momento e que ficou preocupado lá em fazer uma comida para ele, né? Então eu vejo isso, e é exatamente isso que eu quero. Muito mais do que ser um conhecido de Jesus. Ser conhecido de Jesus é maravilhoso, né? E ser amado por Jesus é mais maravilhoso ainda. Ser amigo de Jesus melhorou muito mais ainda, né? Agora, eu digo assim para vocês, irmãos, eu escolho, eu quero isso. Eu quero ser chamado para estar com Ele. Entendeu? Porque se fosse no primeiro século, eu não ia ficar satisfeito
de que alguém falasse assim para mim, ó, Jesus pregou aí para você, salvou você, ganhou você. De vez em quando Jesus vai passar na sua casa aí, que é seu amigo, sua casa é ponto de referência na cidade. Toda a cidade vai saber que ele te ressuscitou, toda a cidade vai saber que você é amigo de Jesus. Não ia ficar feliz com isso. Onde você for, eu vou. Eu quero estar com o Senhor. Onde você estiver, eu quero estar. Né? E Marta não tinha entendido muito isso. Nem no momento que ele estava na casa dela, ela estava se preocupando com coisas. Era para Jesus? Era. Marta estava salva? Estava. Mas Marta não entendeu que é muito mais importante estar com Jesus. Né? Ela não entendeu isso. Maria tinha entendido isso. E Jesus nos chamou discípulas. Para treinar discípulas, para fazer discípulas. Jesus chamou os homens para liderarem. Né? Então Jesus escolheu discípulos homens. Né? Os motivos são de Deus. Se alguém achar, você está falando aí que Deus é machista, Jesus não está falando nada disso. Eu estou dizendo que Jesus fez assim porque ele é soberano e fez assim. Agora, só que em Maria, né? Então você não vê Jesus falando para alguma mulher, vem, segue-me. Né? Vem, segue-me. Ou destacando aqui, quando ele chama os 12, tem uma mulher no meio. Embora tento colocar lá Maria Madalena como a pessoa que Jesus mais amou, tudo, e inventa um monte de mentiras sobre Jesus, né? Tudo mentira. Ele chamou os 12 aqui. Só que quando ele olha para Maria, essa Maria irmã de João, e ele vê nela, não era plano de Deus chamar a mulher para treinar a mulher. Mesmo porque ia haver uma dificuldade na época para uma mulher sair pregando a palavra. Porque havia uma visão muito ruim sobre a mulher, um preconceito do próprio povo. Então ela não seria recebida. Então, Jesus chamou homens. Mas essa Maria aqui, quando ela unge os pés de Jesus, Jesus vê tanta devoção nela, que Jesus fala, tudo bem, eu te chamei para ser discípulo, mas uma coisa você tem. Onde for pregado o Evangelho, o seu nome será citado. Porque você entendeu a importância de estar comigo. Você entendeu o quanto é importante estar comigo. E é isso que eu quero. É isso que Jesus deseja. De estar conosco. Né? Agora vocês veem. Né? Quando a gente vê as nossas vidas hoje, e nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, poxa, eu percebo uma coisa, irmãos, que dificuldade. Que dificuldade entre nós. Às vezes eu vejo irmãos orando, eu queria que vocês olhassem para mim, porque cada um está olhando para um lado. Que dificuldade da gente falar assim da nossa comunhão com o Senhor. A gente fala com pessoas que são discípulos, né, que dizem, eu sou discípulo. E aí fala assim, puxa vida, eu oro, eu queria tanto ouvir o Senhor, eu queria tanto direção de Deus na minha vida, eu queria tanto ver milagres, eu queria tanto ver o Senhor fazendo coisas. E eu digo para você, Jesus chamou discípulos para isso. Está escrito lá naquele versículo, chamou para quê? Para pregar a palavra, para ter o poder para curar enfermos e para estar com eles. Isso é tudo, é o tudo de bom de Deus. Você poder estar com ele, você ter essa graça de Deus de ter sido escolhido para levar a palavra e ter recebido o poder para expulsar demônios. Mas por que nós, então, entendemos isso sobre ser discípulo? Porque eu não acho que isso foi por acaso. Eu acho que isso não foi por acaso. Assim como não foi por acaso aqueles lá que Jesus escolheu para serem discípulos. Jesus passou a noite inteira orando para escolhê-los e chamá-los. Né? Então não foi por acaso que a gente entendeu também que a vida de discípulo é o que o Senhor quer de nós. Então por que essas coisas não estão acontecendo? Porque apesar da gente ter sido chamado para ser discípulos, que está onde Jesus está, que vai onde Jesus vai, que dorme onde Jesus dorme, que come da comida que Jesus come, que de manhã está com Jesus, de noite está com Jesus, de tarde está com Jesus, na cidade que Jesus está, a gente está. Apesar de a gente ter sido chamado para isso, a gente está sendo Marta. A gente está se preocupando com coisas. Está se preocupando em servir Jesus? Está.
Mas a gente está se preocupando mais com coisas do que com estar com Jesus. E isso é uma coisa que Deus tem falado muito para nós. Será que tem confirmação dessas coisas que eu estou falando na palavra? De que o Senhor quer de verdade estar conosco? Será que eu estou inventando isso? João, quando fala de Jesus, mas aí agora ele já morreu, né, Francisco? Ele morreu, ressuscitou e tal, porém não está aqui conosco agora, né? Mas então vamos ver 1 João, lá no capítulo 1, 3, o que João fala. Alguém pode ler bem alto para todo mundo? Pode ser? Pode. Bem alto. É o capítulo 3. 1 João 1, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Você está lendo 1 João 3. 1, 3. Não, é 1,3, querido. Não, é 1 João 3. 1, 3. Sim. Você está lendo errado. Sim. Eu li o universo. Sim. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que maravilha. Jesus já tinha morrido também na vida de João, né? Já tinha ressuscitado. Mas João está testificando que ele tem comunhão com Jesus. A nossa comunhão é com ele, com o Pai e com o Filho. E ele ele passou por experiências com Deus de ter, depois da morte de Jesus, ter visto o Apocalipse, né? Escrevido para nós o Apocalipse, né? É ele quem testifica essas coisas. E nós também somos chamados para ter essa comunhão com o Senhor. Agora, você quer ver uma coisa? Olha o que Jesus fala em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então Jesus manifesta aqui, para os discípulos, algo muito especial. Eu quero estar com vocês. E quando eu for, mesmo assim ainda venho buscar vocês, assim que os lugares estiverem preparados, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam também. Rapaz, que privilégio tão poderoso, que coisa tão maravilhosa, para a gente olhar hoje para as nossas vidas e a gente falar assim, e cadê essa comunhão com Ele? Por que eu não estou onde Jesus está? Por que eu não estou indo com Jesus? Por que eu não vejo Jesus na hora do meu trabalho? Por que eu não vejo Jesus na hora que eu estou no ônibus? Por que na hora que eu saio para pregar eu não sei nem o que falar para a pessoa que eu não vejo Jesus juntamente comigo? Se eu sou chamado para viver em comunhão com Ele, para estar com Ele, para desfrutar disso que Jesus tem para mim. E está na hora da gente, como discípulo e pessoas de Jesus Cristo, a gente começar a tomar aquilo que é nosso, aquilo que nós somos chamados para receber e aprender a viver isso e passar a viver isso. Temos que tirar as coisas de Marta da nossa vida, temos que tirar aquela ideia de que sou amigo, aquela ideia que sou amado, aquela ideia que eu conheço, de que de vez em quando Jesus passa lá em casa. Tem até uma música que fala, né? Ele passou lá em casa, né? Eu não quero que ele passe na minha casa. Eu quero estar com Ele todo o tempo. Eu quero fazer as coisas junto com Jesus. Sabe? Eu quero estar todo o tempo junto com Jesus. E tem gente que fala isso, né? Fala assim, olha, Ele disse, eis que estarei convosco. Porque é o próximo versículo que nós vamos, inclusive, ver, né? Que está lá em Mateus 28, 20. Olha o que está escrito lá. Se é isso que Jesus tem para discípulos.
Vê se é isso que Jesus tem para dizer. Alguém lê bem alto, por favor. Ensina. Vai. Beijo. Pode ler você. Vai, cara. Ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, é muito comum você escutar as pessoas falando esse versículo. Né? Falando assim, Jesus disse, eu que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Né? As pessoas falam isso. Porém, quando você lê os versículos anteriores, essa promessa é condicional. Ela é condicional a quem está fazendo discípulo. Fala assim, vão por todo o mundo, façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu vos tenho mandado, né? E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu quero perguntar para cada um de vocês aqui, irmãos, esse estar com Jesus todos os dias, que Jesus chama os 12 de discipular, é para aqueles 12? É para aqueles 12? Sim. É? Também. Não. Para todos. É para Não, todos. é para todos. É para todos que são discípulos. Segundo Mateus 28, 20, é para todos aqueles que estão fazendo discípulos. E se eu não estiver fazendo discípulos? Jesus tem a obrigação de estar comigo todos os dias. Jesus prometeu que estará comigo todos os dias. Não, ele não prometeu isso. Mas nem sempre é porque alguém não está fazendo discípulos, porque não entendeu o que é isso, e essa pessoa não está lá amando o Senhor, vivendo em santidade. Eu creio na salvação de pessoas que estão vivendo dessa maneira, mas elas não podem requerer esse versículo e dizer assim, Jesus disse que vai estar comigo todos os dias até a consumação do século, porque essa palavra aqui, esse versículo é um versículo condicionado a alguém que está se doando totalmente, alguém que está vivendo para o Senhor, é alguém que não está vivendo mais focado em si, mas está vivendo e entregando completamente não só a santidade, mas a vida, gastando a vida com a causa do reino de Deus. Né? O que está acontecendo conosco, né, que eu vejo uma insatisfação no meio da igreja. E quando eu falo dessa insatisfação no meio da igreja, eu não estou falando dessa insatisfação só aqui, não. Eu estou falando dessa insatisfação, se você vai na Zona Sul, você vai na Zona Norte, aqui, em outros lugares que se fala de ser discípulo, eu vejo essa insatisfação, as pessoas falam, não acontece, não acontece. Eu não consigo perceber Jesus na minha vida. Né? Eu vivo uma vida lá, até para Deus, tal, mas eu não vejo Jesus acontecendo na minha vida. Então, o que está faltando para que a gente preencha aquilo que Jesus disse para os 12? E que ele chama eles para ser aquilo, e aí ele chama ele, é para vocês estarem comigo. Vocês são escolhidos para estarem comigo. E aí eu quero também ler aqui um versículo, né, de João 17, 24, da oração de Jesus. Ele manifesta também o coração dele. Porque primeiro ele manifesta o coração dele para quem? Para os discípulos. Porque ele fala assim para os discípulos, quando eu for preparar lugar, tiver os lugares prontinhos, eu vou vir buscar vocês, tá? Para vocês estarem comigo. E agora ele manifesta o coração para o próprio Pai. Olha o que ele diz para o Pai aqui, em João 17, 24. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então Jesus manifesta isto, que isso não é só aqui na terra. Ele escolheu discípulos para estarem com ele todos os dias e até na eternidade. Ele quer que a gente esteja com ele. Então, o que essa palavra vem dizer para nós? O que essa palavra tem que trazer para nós, irmãos? Irmãos, nós temos que ter essa mudança na nossa vida. Nós temos que ter essa busca com o Senhor, né? Eu vou voltar lá em Marcos, para estar mais ciente do que eu estou falando, de que não vai ser só na eternidade que nós vamos estar com Jesus. Eu quero começar a ver Jesus na minha vida. Eu quero começar a olhar por pessoas e ver pessoas curadas, sim. Eu quero, na hora que eu enfrentar situações com demônios, né, eu não quero sair de lá e deixar a pessoa endemoniada.
Igual isso aconteceu algumas vezes com alguns irmãos. Aí lá fala, sai, não saio, sai, não saio. Então tá bom, demanda tchau, que eu tenho mais o que fazer. Não, sabe? Jesus nos chamou para isso, eu quero que isso aconteça, né? Eu quero, não estou no meio dos 12, mas estou no meio dos que ele selecionou agora. Você não está no meio dos 12, mas está no meio dos que ele selecionou agora e falou para você, ensinou para você o que ele quer. Eu quero que você seja discípulo, eu quero que você pregue a minha palavra, te chamei para pregar a minha palavra, eu te chamei para que você tenha poder de curar enfermidades, expulsar demônios, né? E está aí o seu nome. Está aí o seu nome. Viva isso, irmão. Vamos viver isso. Vamos viver Jesus Cristo cada dia. Vamos estar com Ele em todos os lugares. Eu quero entrar com Jesus. E eu quero sair com Jesus. Eu quero deitar com Jesus. Eu quero levantar com Jesus. Aí quando Jesus levantava de madrugada e ia lá para o monte, né? Os discípulos já iam atrás dele lá, né? No barquinho Jesus dormia. Os discípulos estão lá. Eu quero estar com Jesus todo tempo. E isso tem que mudar agora. E agora, nas nossas vidas, a menos que vocês queiram ser a Marta da história. Se você estiver satisfeito em ser o Lázaro da história, Lázaro foi ressuscitado, recebeu. Vocês têm dúvida que Lázaro foi salvo? Não tem, porque Marta fala assim, ó, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Mas quanto Lázaro perdeu, cara? Quanto Lázaro perdeu de não estar nos lugares que Jesus estava? Sabe por que eu sei que ele não estava? Você pode estar falando assim, mas como é que você sabe que ele não estava, né? De repente o nome dele não estava lá, mas ele estava seguindo Jesus. Não estava não, porque quando Jesus está lá, acho que na Judéia, alguém avisa aquele que se ama está doente, lá em Betânia. Lá em Betânia está lá doente. Então ele não estava com Jesus. E ele estava perdendo o quê? Ele estava perdendo tudo, cara. Porque o que poderia ser melhor do que viver do lado desse Senhor maravilhoso, de desfrutar tudo que Ele é, de aprender tudo com Ele, de poder perguntar e ouvir da boca dele, de ter uma comunhão tão profunda. Você sabe, algumas pessoas viveram antes de Jesus vir ao mundo. E eu já até falei para você, né? Por exemplo, Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Jesus nem tinha vindo no mundo, o homem conseguiu andar com Deus. Aleluia. De tal maneira que Deus se tornou tão amigo dele, que Deus falou assim, não dá mais para você ficar aí. Sobe aqui para estar comigo. Eu quero você aqui comigo. E nós, agora, depois que nós ouvimos que o nosso Senhor, porque irmãos, que maravilhoso, nós temos um Senhor que ressuscitou, que está vivo, amém, que diz que vai estar conosco todos os dias. E parece que nós não cremos nisso. A gente enfrenta com o pecado, a gente enfrenta com as nossas vidas, com os nossos negócios, com os nossos problemas, com todas as coisas, e a gente acaba não conseguindo ter a vida de Enoque, a vida dos 12, a vida daqueles que foram chamados para isso. Agora, será que está em Deus? Essa distância que a gente está sentindo dele, essa escassez de Jesus que está no meio da igreja, será que está em Deus? Ou será que está em nós, nos nossos corações divididos com um monte de coisa, né, que divide aquilo que devia ser do Senhor, inteiramente dele, com um monte de outras coisas? Então é isso, sabe, que eu tenho para dizer para você. Eu sentei aqui, quando eu vi Deus falando isso, Jesus chamando esses 12 para uma comunhão especial, para algo tão especial, eu percebi. Eu falei, sabe de uma coisa? Irmão, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. E eu não quero jogar isso fora. Eu não quero perder isso de maneira alguma. Eu não quero perder de maneira alguma. Amém. Eu quero dizer isso para você. Se para você, você pode ser um Lázaro. Depende do quanto Jesus é importante para você. Você pode ser a Marta que... Eu queria fazer uma oração aqui, que eu tive uma visão lá no banheiro de sangue. Tá, mas deixa eu terminar a palavra e você faz. E você pode ser uma Marta que está lá fazendo as coisas, ou você pode se arrepender hoje
tomar decisões hoje. E eu vejo assim, a gente começando a despertar, eu já estou percebendo mais vida em nós. Essa semana, que nós tivemos uma semana maravilhosa, né? Da palavra que Deus nos deu a semana passada. Eu tenho visto isso. E nós precisamos crescer nisso. Precisamos buscar isso com todo o nosso coração. Jesus é o que há de mais importante na nossa vida, na nossa história. Ele é mais importante do que a nossa cozinha, é mais importante do que servir, é mais importante do que tudo. Amém. É Jesus que eu quero. Desculpa, eu preciso fazer essa oração agora. Então faça. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Deus que o Senhor